Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa, com essa noite fria, que testa a nossa fé, né? Sair de casa com esse friozinho é meio... Tá baixo? Ok. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião de hoje com a presença do Washington, que vai falar sobre passes. E nesse momento vamos nos harmonizando para iniciarmos então a palestra. Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade dessa noite de estudo nesta casa que atende aos princípios da doutrina de Kardec, princípios esses que nos mostram um caminho de progresso, um progresso do espírito que está na Terra para a evolução. Agradecemos àqueles amigos espirituais que nos apoiam, nos dão aqui a força necessária para mantermos a nossa vontade de cada vez mais aprendermos essa doutrina e praticá-la lá fora, onde nós somos requisitados para sermos o mais possível companheiros, caridosos, e que cada vez mais possamos progredir dentro dessa doutrina que foi trazida como terceira revelação de Deus na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Washington. Boa noite a todos. Mais uma noite, mais um domingo para o nosso desenvolvimento, para a nossa compreensão da doutrina dos Espíritos e mais ainda para o nosso conhecimento, o nosso entendimento íntimo de nós mesmos. A doutrina espírita tem essa proposta básica, fundamental, que é a transformação do homem, transformação moral, a transformação da inteligência do homem para a sua elevação e compreensão. E essa transformação, essa compreensão moral, ela requer de nós várias atitudes, vários movimentos, que é através do entendimento, do estudo, de estudar, de conhecer, de pesquisar a vida, de observar a natureza com um outro olhar, um olhar mais calmo, mais sereno, mas um olhar dentro do ponto de vista que existe um Criador, que existe uma harmonia, em que tudo tem um ser, um sentido e um motivo para ser e para existir, assim como cada um de nós. E a transformação, esse entendimento, a doutrina espírita nos traz através dessas informações, dessas obras básicas, mostrando esse lado, esse mundo espiritual, que todos nós pertencemos, fazemos parte, estando encarnados, como estamos agora, ou estando desencarnados no mundo espiritual. Nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. E a doutrina espírita traz essa informação, vem divulgar essa informação, fazer reluzir em nossas mentes, em nosso entendimento, em nossa compreensão, o nosso papel, o nosso objetivo, a nossa jornada evolutiva. Porque todos nós estamos fadados à evolução. E automaticamente, quando entendemos que estamos fadados a uma evolução, estamos progredindo, automaticamente entendemos que nós não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. Entendemos que muitas vezes nós iremos nos equivocar com certas situações, com certos entendimentos, e outras vezes iremos ampliar o nosso entendimento, o nosso conhecimento diante dos fatos, diante de tais situações ao qual anteriormente estávamos equivocados. E isso quer dizer crescimento, evolução, avançar, progredir. Procurar sempre a transformação para uma compreensão maior, mais íntegra, que nos traga o quê? O equilíbrio. O equilíbrio espiritual, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio do corpo. Tudo isso é uma busca, é um entendimento, é uma compreensão, que a doutrina espírita tem esse papel primordial, tem em sua base trazer esse conhecimento, esse outro lado, esse outro aquém das projeções materiais que nós convivemos em nosso dia a dia. Vem trazer luz, vem descortinar o depois da morte, mostrando que a morte não existe. Mas existe sim a continuidade nossa.
rumo ao amadurecimento, rumo ao aperfeiçoamento, trabalhando a nossa compreensão, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de interagir conosco e com o próximo, com aqueles que nos são caros e com aqueles que não temos uma certa empatia, mas que vamos trabalhar esse sentimento, porque pode prejudicar a nós mesmos, primeiramente. E o papel da casa espírita é divulgar a doutrina espírita, divulgar essa rocha sólida, a base consistente para compreender realmente essas questões, essas situações em que nós estamos envolvidos nesse processo, né, de reencarnações, de vidas sucessivas, de comunicabilidade dos espíritos, de Deus, um Deus criador, justo, benevolente. Que Deus é esse? Nós compreendemos esse Deus através de uma ótica muito mais ampla, muito maior do que apenas olhar ao nosso planeta Terra. Entender Deus com o foco no planeta Terra é muito pouco. É como queremos entender a nós mesmos olhando só para o nosso pé, ou só para o braço. Olhando só para o braço, o pé, não iremos entender nós como um todo, a nossa capacidade, os nossos valores, os nossos atributos e o que podemos fazer na nossa existência. Então a doutrina espírita, ela abre esse foco, não só focando no planeta Terra, mas todo o universo, toda essa dimensão que está aí a nos rodear, a transpassar por nós. Assim como a ciência desenvolveu e chegou a trazer-nos o entendimento que existem partículas, os neutrinos, transpassando qualquer matéria. Quando, antes, lá atrás, poderíamos saber disso? Mas já existia. Não é porque nós não sabíamos, é porque não existia, não, já existia. Mas nós, no nosso avançar, na nossa progressão, vamos tomando conhecimento desses fatores científicos, filosóficos e a compreensão religiosa, da ligação com o Pai, com o Criador de tudo e de todos. Mas ensinar e divulgar a doutrina espírita é um papel primordial da casa espírita, para que possa realmente levar à compreensão, ao entendimento de todos, as nossas potencialidades, as nossas capacidades espirituais, as nossas capacidades de erguer, de levantar-se após um tombo, de recuperar, de saber se perdoar e continuar e mais à frente resolver questões. Não deixar questões atadas, mas que existe a possibilidade de um novo recomeço, de uma nova transformação e de uma continuidade nossa, cada vez mais em busca de uma perfeição, de uma saúde, de um equilíbrio espiritual. Mas não adianta querer transformar, muitas vezes, a doutrina espírita ou em outra coisa. Ainda que nós tenhamos o quê? Um entendimento, a doutrina espírita, a casa espírita é um hospital, é um templo, é uma oficina de trabalho, é uma escola, mas muito mais que isso, é divulgar e levar à compreensão de todos esses conhecimentos, esses ensinamentos reais, que realmente dão uma estrutura, dão uma firmeza para projetarmos todos esses tipos de ações aqui, dentro de uma casa espírita, ou aonde nós moramos, aonde nós residimos ou trabalhamos, aonde nós estivermos. Seja em que dimensão for. Isso é interessante, porque nós abrimos as portas, não fazemos só a caridade, não fazemos só assistência em um lugar circunscrito, com um grupo circunscrito, mas muito além, porque nós sabemos que a nossa família espiritual, assim como a nossa família carnal, é muito ampla, é muito grande. Nós, atualmente, nós temos parentes aqui em Nova Friburgo, temos parentes em outras regiões distantes, alguns que nós, às vezes, nem falamos ao telefone, mas nós sabemos que eles estão lá, que eles existem, nós emanamos pensamentos bons para eles, pensamos neles em alguns momentos, em algumas circunstâncias da nossa vida, e eles estão lá. Assim também são os nossos entes espirituais. Os nossos irmãos espirituais também se encontram, também existem, continuam existindo. E também emanamos pensamentos, ideias, projetamos preces, como nós fazemos aqui sempre em nossas reuniões, em determinado momento. Então vemos como é amplo. E essa amplitude é o que? Em função da divulgação, do entendimento, da compreensão da doutrina espírita, para que nós, aonde estivermos, em que situações estivermos,
nós temos a certeza e a convicção e o entendimento dessa dimensão, dessa realidade que nós vivemos, uma realidade espiritual muito mais ampla e que todos nós iremos, com passos, cada um na sua medida, entender, compreender, vivenciar esses ensinamentos cada vez mais com maior potência de compreensão e de firmeza e segurança na hora de agir, na hora de emanar os pensamentos e na hora de sentir. Quando a dor, o sofrimento, quando a alegria vier bater à nossa porta, ao nosso coração ou à nossa ideia, à nossa mente, à nossa inteligência. Então, o serviço e do progresso da doutrina espírita é dar um entendimento, uma compreensão real, consistente, para que aonde estivermos, nós tenhamos realmente a fortaleza, a compreensão, até para saber distinguir do verdadeiro e do falso, do que é realmente real e do que não é real. É apenas movimento, é apenas uma plástica, uma ilusão, mas não tem profundidade, não tem conteúdo. E o nosso tema de destaque hoje, para nós chegarmos na nossa caminhada, é falarmos, vamos desenvolver sobre o passe. Mas para falarmos sobre o passe, nós vamos fazer uma passagem, uma breve passagem na Gênesis, no capítulo aqui que fala sobre a qualidade dos fluidos, que é importantíssimo nós termos esse entendimento. E eu vou citar aqui alguns pontos interessantes. Qualidade dos fluidos. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que rodeiam ou que projetam os maus espíritos são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o permite o grau de perfeição moral deles. Pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa, segundo as circunstâncias, essas qualidades são, como o ar e a água, temporárias ou permanentes, o que os torna mais especialmente próprias à produção de tais ou quais efeitos determinados. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz sua nota. Daí resultam uma multidão de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como no coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É isso que unicamente o Espiritismo poderia fazer compreender. O homem o sente instintivamente, pois que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode absorver novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ele ali recupera as perdas fluídicas que sofre a cada dia pela irradiação do pensamento, assim como recupera através dos alimentos as perdas do corpo material. É que, efetivamente, o pensamento é uma emissão que ocasiona perdas reais nos fluidos espirituais e, por consequente, nos fluidos materiais, de tal sorte que o homem tem necessidade de se retemperar nos eflúvios que recebe de fora. Então, observamos como o nosso pensamento é um atributo primordial para esse processo do passe, esse processo que as energias espirituais, o fluido, o que é o fluido? Nada mais é do que um dos atributos do fluido cósmico universal. E o fluido, ele é muito abrangente, porque assim como nós temos essa matéria, que também é uma transformação do fluido cósmico universal, nós vemos o fluido em tudo que existe. Não existe vazio no universo. A ciência vem provando isso. Não existe vazio, não existe o vácuo. Sempre tem algo. E o nosso pensamento,
quando nós fazemos a prece, né, nós vamos fazer a prece para alcançar nossos entes queridos, sejam eles em estado encarnados ou desencarnados, como chegam nossos pensamentos? Qual o meio condutor dele? Esse fluido espiritual. O nosso pensamento, a nossa ideia, o nosso bem, o nosso desejo, a nossa prece direcionada, focada, ela é trabalhada e chega a esse ente. Então, através desse fluido. Mas só que, no processo do passe, nós temos que entender alguns pontos importantíssimos antes, que é a fé, o merecimento e a vontade, que é importantíssimo, porque não adianta a pessoa receber algo, mas se a fé, o merecimento e a vontade não estiver ali trabalhando, não estiver ali em estado de amplitude para receber. Então, a fé, como entendemos a fé? A fé é uma vontade, é uma confiança, a fé é uma confiança irresistível, é acreditar, é buscar, é querer, é acreditar naquilo. Isso é uma fé. Mas uma fé, ela tem que ser o quê? Ela tem que ter razão. Uma fé, ela tem que ter paciência, porque não adianta ter fé e não ter paciência, porque não vai perseverar. Tem que ter paciência, tem que ter humildade, tem que ter a razão. E esses são valores imprescindíveis para que essa fé possa realmente surtir efeito. Mas é difícil ter fé. A fé é difícil ter uma fé, é fácil ter fé. Não, a fé se adquire. Ela se adquire à medida que nós vamos entendendo e compreendendo e vamos buscando. E à medida também das necessidades que nós vamos sentindo em nossa vida, em nossa existência. Então a fé vem, ela vai aparecendo, mas ela precisa ter uma razão, ter um entendimento, uma compreensão, para que ela possa se tornar ampla. Para que ela possa ter uma visibilidade, para que ela possa realmente se materializar numa transformação e numa vontade. Eu tenho uma fé, assim como Jesus, nós tivemos várias passagens, Jesus, quando fazia suas curas, por imposição das mãos, curou tal pessoa, Jesus curou aquela pessoa, e que Jesus disse? Não, a tua fé te curou. Se ele falou a fé te curou, a pessoa, aquele que recebeu, ele também teve um papel primordial nesse processo, nessa interação. Porque Jesus, ele não veio derrogar as leis do Pai, mas veio sim fazer que ela fosse entendida e compreendida. Quando ele disse, a fé te curou, a que transformação aquela pessoa fez? O que ela movimentou para realmente agir aquela ação, aquela força, o poder de cura que tinha Jesus, mas para aquela pessoa ser merecedora daquilo. Então observamos que a fé tem que ter o conhecimento, tem que ter a paciência, a humildade, porque tem que ter humildade para uma fé, porque senão ela descaracteriza. Não tem como ter uma fé e não ser humilde. Mas e o merecimento? No merecimento, nós entramos nesse entendimento que a doutrina espírita nos traz, dessas vidas sucessivas, da reencarnação, da encarnação, da nossa evolução, que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E todos nós, através da lei de causa e efeito, somos passíveis de situações em função da nossa ação que nós tivemos. Se tivemos uma ação que, de certa forma, em determinado momento, desagregou o nosso corpo físico, desarmonizou em função de um vício ou de outra situação, isso vai futuramente trazer o quê? Que nós venhamos a restabelecer esse entendimento, essa compreensão e venhamos a valorizar mais. Como sabemos que muitas vezes nós valorizamos certas coisas em nosso estado ainda espiritual, valorizamos certas coisas, quando a perdemos, ou quando elas não funcionam como funcionava antes, quando estavam em um estado pleno, e não utilizamos de maneira correta, mas sim de maneira equivocada, à frente teremos que trabalhar, utilizar, caminhar, andar, realizar as coisas com uma certa defasagem, com uma certa problemática em nosso corpo, seja ele físico, ou seja em nossas ideias, no âmbito psíquico. E temos que buscar, através da fé, através da vontade, trabalhar isso. E o merecimento, para receber esses eflúvios. Que muitas das vezes nós queremos receber algo, e nós recebemos, mas só que a nossa ideia de receber aquilo é para curar, para resolver aquilo, para acabar. Mas às vezes nós estamos recebendo para ter o estímulo para se fortalecer,
para continuar com firmeza, continuar com a perseverança para poder caminhar e seguir. Mas não, só vai fazer efeito se realmente resolver o problema e acabar. Se não resolver, é porque eu não merecia, eu não fui recompensado, eu não tive o reequilíbrio. Não, teve o reequilíbrio, mas só que aquele tipo de benefício ao qual queria não é o necessário para o aprimoramento, para o crescimento que desejava. Tem que esperar mais, mas tem que continuar mantendo a perseverança, a força e buscando recursos, buscando ajuda de fora, buscando energias fluídicas que possam nos harmonizar, reequilibrar, nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada, nessas dificuldades, que nós sabemos que toda dificuldade ela requer de nós um esforço maior. E mais à frente, esse esforço maior, nós veremos e seremos recompensados como eu superei, como eu venci aquela dificuldade que para mim era algo intransponível, mas através da perseverança, da fé, da convicção, eu consegui vencer, eu consegui resolver. E a vontade. Falamos da fé, do merecimento e da vontade. Podemos ter fé, acreditar. Eu acredito em Deus. Mas sem ter vontade de transformação, de impulsionar, de ir adiante, o que vai valer a fé? Eu acredito que eu possa conseguir subir aquela montanha. Eu tenho fé que eu suba aquela montanha. Mas se eu não tiver a vontade de levantar da cadeira e de pôr-me a caminho, não vai adiantar. Então a vontade tem um papel propulsor, dinâmico. Porque mesmo quando nós estamos fazendo a nossa prece, pedindo a Deus ajuda, a nós, ao nosso próximo, ao ente querido, mas quando botamos a vontade, com fervor, querendo aquilo, buscando realmente aquilo funcione, isso dá uma propulsão, ajuda no processo de ser alcançado e de ajuda. E também na nossa convicção, na nossa transformação, no nosso equilíbrio, nas nossas vibrações mentais. Então, a fé, o merecimento, a vontade, ela está sempre aí, em volta de nós, no nosso dia a dia, nas nossas realizações. E para entendermos e aprofundarmos no processo do passe, a fé, o merecimento e a vontade, ela está aqui juntinho conosco. Para quem está recebendo, para o passista, o médium que está ali, e para também os espíritos que fazem esse trabalho conosco, através da nossa prece, da nossa oração, através do nosso pedido, do nosso merecimento, vêm ao nosso socorro, que também utilizam da fé, do merecimento e da vontade. Na casa espírita, nós entendemos, estudamos o passe focado e dentro do entendimento das obras básicas. E esse entendimento, essa compreensão, nos traz não só a segurança ao realizar isso, no nosso desenvolvimento, para aqueles que têm a mediunidade, como todos nós temos mediunidade, todos têm, mas uns desenvolvem, trabalham nessa mediunidade. Então, nós trabalhamos, desenvolvemos a mediunidade de uma forma educacional. Nós educamos a mediunidade. E à medida que educamos a mediunidade, nós, enquanto o indivíduo, enquanto médium, ele está num processo de trabalho também de aperfeiçoamento, de equilíbrio, de amor ao próximo, um trabalho de doação. Também tem um vínculo com o próximo. E quem recebe, o paciente recebe o passe, também tem o seu entendimento, as suas convicções, a sua cultura, a sua compreensão do que é o passe, ou a sua incompreensão ainda do que é o passe numa casa espírita, que é muito interessante nós fazermos essa observação, porque nós vamos ver algumas categorias de situações em que o passe na casa espírita, ele está focado dentro de uma amplitude e de uma profundidade que vem nos restabelecer o equilíbrio físico, psíquico, ou perispiritual, mas dentro de um âmbito da razão, do entendimento, da compreensão, sem muitos movimentos aleatórios, sem muito entendimento de outras vertentes de compreensão. E para isso, o passe é uma transfusão de energia. O entendimento na doutrina espírita, o passe é uma transfusão de energia. Uma transfusão de energia que pode ser uma transfusão do médium, o fluido do médium, fala o fluido magnetizado, o magnetismo do médium passa para o paciente, que é limitado
porque é algo que vai restabelecer a saúde física, é o fluido físico ali, animalizado. Então, é limitado. Tem um fluido espiritual, que é o espírito direto ao paciente, a pessoa que está recebendo o passe, e tem o fluido misto, que é do passista, do médium e do plano espiritual, que orienta, que organiza, que potencializa esse fluido para chegar ao paciente, a pessoa que está recebendo. E nesse processo, existe a interação primordial de quem está recebendo o fluido. Nós começamos a interagir, a criar, a ambientar as nossas ondas mentais, nosso entendimento, a nossa frequência vibratória, desde o momento que saímos de casa, desde o momento que nós dissemos, hoje eu vou ao centro assistir uma palestra e depois vai ter o passe. Desde esse momento, nesse momento agora estamos, nós já estamos recebendo fluidos espirituais. O fluido espiritual, ele não começa somente no final de uma reunião, de uma sessão doutrinária, e começa ali, não, já começa antes a preparação, o intercâmbio, a troca, a receptividade de cada um de nós para receber. E cada um de nós vai ser tocado, vai ser sentido, vai receber de acordo com o nosso contexto, com a nossa situação, que não é o médium que sabe qual é o contexto da situação, mas o plano espiritual, que tem uma visão mais ampla, um entendimento mais amplo, trabalha nesse processo e entende cada um de nós. Assim como a água fluidificada, a água que fica lá atrás e que depois vai ali na frente. Todo mundo pega o copinho, mas cada um vai ter ali o fluido necessário a cada um. Ele não está marcado com o nome de cada um, não, mas quando nós pegamos e viemos inalar aquele líquido, beber aquele líquido, a interação nossa, desde o momento que estamos receptivos, entendendo, aqui escutando, trabalhando, refletindo sobre os assuntos, sobre a vida, já estamos trabalhando a essa água, ao qual iremos beber. Então, nesse momento da interação, quando o passe está acontecendo, existem outros processos que estão sendo trabalhados, como no momento da reunião doutrinária, no momento em que estamos refletindo, estamos pensando nos valores morais, nos valores espirituais, no processo de interação da vida, nós conosco mesmo, com o próximo, com o nosso vizinho, com o planeta Terra. Estamos vibrando, modificando, como vemos na Gênesis, modificando a nossa vibração mental, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para quê? Para que na hora do passe, quando chegar ao final, venha a sucumbir, seja o cume desse recebimento, dessa troca, desse recebimento de vibrações espirituais, para o nosso equilíbrio físico, para o nosso equilíbrio espiritual. Equilíbrio espiritual esse que a doutrina espírita vem trazer, vem trazer que nós temos que ter o equilíbrio espiritual, porque aí irá advir o equilíbrio físico, o equilíbrio perispiritual, do nosso perispírito, que faz parte também do fluido cósmico universal transformado. Então observamos como a dimensão do passe ela é magnífica e ela chega a todos nós, ela alcança a todos nós e cada um é alcançado na medida, na dosagem do nosso merecimento, da nossa vontade, da nossa busca e da nossa compreensão. E quando nós compreendemos como funciona um processo, melhora a nossa compreensão de como se dá isso, como podemos colaborar, como podemos ajudar, o que realmente é necessário, em que ambiente se pode ocorrer isso. E nós vimos que o ambiente que pode ocorrer, primeiro, é o nosso ambiente mental. É nós elevarmos o nosso pensamento, é fazermos uma prece, porque nesse momento da interação fluídica, a prece nos leva a um estágio, a um estado de vibração diferente de nós estarmos pensando e fazendo as coisas no dia a dia, comum. Nós elevamos o pensamento ao alto, nós abrimos uma janela, uma antena parabólica para receber essas energias fluídicas. E com ela recebendo, nós temos que estar com nossa mente também vibrando em sintonia para receber e isso fazer, escoar sobre o nosso organismo, escoar sobre as nossas ideias, escoar sobre o nosso espírito. Quando nós começamos a entender, a compreender esses fatores, nós já observamos como nós podemos ajudar enquanto pacientes na interação desses fluidos. E como também o médium consciente, sabendo que
o passe, além de um dever, mas podemos fazer melhor, podemos trabalhar mais para um equilíbrio, para um conhecimento, para uma postura mais equilibrada nesse processo. Porque muitas das vezes o médium ele pode atrapalhar, ele pode prejudicar esse processo, mas ele pode ajudar, ele pode colaborar na sua transformação, no seu equilíbrio, no seu bom senso. Entendendo que o passe, como falamos passe, a palavra passe, né, vem de gesto, né, passes, gesto. Entendendo que o passe não precisa de gestos, palavras, estalos, assopros. Não. Se é energia, se é o fluido espiritual, que é a mente, através da sua vibração, da sua frequência, da sua amplitude, em querer o bem, em querer fazer o melhor, em querer doar, é que vai operar. É levantar a mão, é pôr as mãos e deixar. Não precisa isso, aquilo, fazer, estar lá, não. E nem nós, enquanto paciente, recebendo o passe, precisamos desses movimentos para nós acreditarmos, o sentido, agora está funcionando. Pô, né, o negócio é forte. Não. A força não está no movimento, não está num espetáculo de movimentação física, material dos braços, ou de algum som que possa ser emitido por nós. Não. É a consciência, é o respeito desse momento, é a vontade de doar, é a vontade de compreender que a interação equilibrada, a prece pelo alto, deixando que os espíritos superiores trabalhem e que nós possamos dar a nossa compreensão, o nosso valor, a nossa energia nesse momento, venha funcionar. Porque, como o entendimento da doutrina, a nossa fé, o nosso merecimento, a nossa vontade, a nossa intenção e o que pensamos, as nossas ideias. As nossas ideias, os nossos pensamentos é que vão abrir essa cortina, que vão fazer essa interação. Não é o movimento, não é o gesto, nada disso. E nem a quantidade de ter. Precisa ter 10, 300. Não adianta ter 310 se não tem a vontade, se não tem a convicção e entendimento dessa fé, como ela se processa. Vai fazer, vai surtir, vai realizar? Vai. Mas sabendo, tendo conhecimento, vai funcionar muito mais. Vai ser muito mais, vai fluir muito mais essa troca de energia, essa compreensão. E esse entendimento que nós estamos buscando entender e desenvolver, refletindo sobre ele, o que é o passe, como ele se dá, quais são os tipos de passe, como devemos nós estarmos posicionados ao passe, é importantíssimo. Porque muitas das vezes nós mistificamos algumas coisas, alguns movimentos, ou muitas vezes, ao receber o passe, ficamos com as mãos abertas. Mas nós entendemos que é o fluido espiritual. A mão aberta, ele não vai entrar pela mão. Não precisa ficar a mão, mas sim um pensamento, a retidão de pensamento, o equilíbrio. Isso, sim, que é importante. Então, nós temos que sair da forma externa, da forma que se apresenta materialmente, e ir para uma forma do entendimento, da compreensão, do sentido que isso existe. Porque nós sabemos muito bem que o nosso pensamento, ele é capaz de prodígios, mas também é capaz de nos prejudicar. Por quê? Através da nossa compreensão, entendimento, desorganizado, desarmonizado, nós prejudicamos, porque emitimos pensamentos desorganizados. E esses pensamentos, eles estão o quê? Trabalhando junto com o fluido. Esse fluido que nós buscamos, esse fluido que está transpassando por nós a todo momento. E quando estamos equilibrados, ou procuramos o entendimento, a compreensão para nos equilibrarmos fisicamente e espiritualmente, nós sentimos já uma harmonia, um equilíbrio, tanto psíquico quanto físico. E isso nos traz uma satisfação, isso nos restabelece e nos fortalece. Aí nós compreendemos que realmente existe uma energia, existe uma matéria que nós não podemos ver, mas podemos sentir através das nossas relações, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E assim compreendemos que como é importante e como tem um sentido, um significado e tem uma real potência a nossa prece, a nossa oração, a nossa emissão quando desejamos a um ente que se estabeleça a saúde, quando está em desarmonia, em desequilíbrio, ou quando estamos em aflito, estamos num momento, num contexto, numa situação em desequilíbrio, quando nos acalmamos e fazemos uma prece, pedindo a Deus, pedindo alto aos bons espíritos, que nos acudam, que nos atendam, que nos ajudem, que nos fortifiquem.
que ajude a ter uma ideia, a ter um entendimento, ou que possa surgir algo, alguém que possa nos ajudar, nos consolar, nos dar um outro olhar, uma outra visão do que estamos passando e como podemos restabelecer e nos equilibrar. Esse é o entendimento e a compreensão que a doutrina espírita vem trazer. É desenvolver a cada um de nós o nosso potencial, a nossa riqueza, através da nossa transformação, em trabalhar, de estudar, de procurar fazer o bem a quem está à nossa volta, de procurar fazer o bem a nós mesmos, procurando ter um entendimento, procurando entender as coisas, não no sentido de querer se livrar de algo, mas no sentido de por que está acontecendo e como posso fazer para que eu continue minha caminhada, mas sem sentir uma raiva, um rancor, um ódio, mas que continue a entender que nós estamos num processo de transformação, de evolução. E para isso, nós começamos a entender que nós somos espíritos evoluindo. Nós estamos evoluindo. Por mais que pensemos que não estou evoluindo, do ano passado para cá não evolui nada, nós estamos evoluindo. Mas muitas das vezes nós vemos com a ótica nossa, pela nossa medida. E a nossa medida, às vezes, ela não está equilibrada, ela não está associada a um entendimento maior do nosso papel, das nossas oportunidades, dos recursos que nós temos e o quanto devemos trabalhar esses recursos espirituais, trabalhar esses recursos, essa energia que existe no universo, que está aí a nosso favor. Que nós possamos cada vez mais projetar essas energias com harmonia, com equilíbrio, com entendimento e consciência. E isso se faz o quê? No dia a dia, na nossa vida, nas nossas realizações, nas situações que nós nos colocamos, ou que somos colocados em determinado momento a decidir, a definir, a dar uma direção, ou recuar de uma situação, mas de pensar, de raciocinar, de ver qual é o meu papel, o que eu quero fazer, como eu espero, através desse ato, realmente ter a paz, ter a tranquilidade, ter a felicidade. A doutrina espírita, ela procura trazer à baila esses fatores. Não é a questão de pregar a moral, temos que fazer assim, tem que ser feito. Não, é de entendermos como processa isso, como devemos olhar e ver que fazendo assim acontece essa forma em nossa existência, fazendo assim acontece outra forma, e mostrando, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de fazer isso, aquilo, acolá, mas também nós temos também o dever de procurar sempre o quê? Ver que nós não sabemos tudo, mas que devemos compreender que a nossa caminhada é longa, e se não sabemos tudo, temos que aprender conosco, com o próximo e com as boas coisas que existem na vida e no universo. Esse entendimento a doutrina espírita traz. Olhamos a natureza, olhamos as pessoas, a sociedade, olhamos as coisas, olhamos para dentro de nós e vemos o que está funcionando, o que não está funcionando. Como eu posso contribuir para que as coisas funcionem, se transformem, se elaborem? Qual é a felicidade que eu estou querendo produzir? Qual o merecimento que eu tenho da minha perseverança, da minha vontade? Tudo isso são fatores que devemos refletir e pensar. A doutrina espírita traz esses fatores, levanta esses fatores, levanta esses valores e cada um de nós vai pegar e vai refletir, vai pensar e trazer para dentro de nós, dentro de cada um de nós, esses fatores. Porque para o nosso crescimento, nós temos que caminhar. Mas caminhar só olhando a paisagem, nós não vamos vivenciar as coisas. Nós vamos caminhar, sim, mas sentindo, tendo as relações, tendo os distúrbios, olha, temos alegrias, mas aprendendo com elas. Para mais na frente, nós mantermos o quê? Uma paz, um entendimento. Mesmo que não tenhamos resolvido as coisas, mas superamos alguns limites que nós achávamos intransponíveis. Mas que vemos que foi possível. E nós falamos assim, cara, eu tenho que valorizar mais. Eu tenho que entender mais. Eu sou capaz, eu posso, através da vontade e da compreensão, eu posso conseguir, eu posso transformar. E esse posso transformar, eu posso conseguir, nesse momento em que estamos recebendo um passe, é preponderante que tenhamos esse pensamento, essa ideia, de vamos conseguir, eu vou conseguir superar limites, não limites do corpo físico, mas limites do entendimento, da compreensão, das vibrações que nós temos quando temos contato com as coisas ou com os sentimentos no nosso dia a dia. Esse é um papel.
a que temos que desenvolver, trabalhar, pensar e refletir para cada vez mais estarmos receptivos, não só às energias, aos fluidos espirituais em determinado momento, numa casa, em determinado horário, mas sempre estarmos recebendo e também doando a nossa energia. Porque, como vimos, nós somos impregnados também de energia, magnetismo, mas que devemos cada vez mais estar em equilíbrio, em compreensão, em vontade de doar, de compreender, de ajudar, para que possa também dar essa vibração ao nosso próximo. Assim como uma mãe com seu filho pequenininho, quando está doente, alguma coisa assim, a mãe chega, toca, fala alguma coisa, dá força, perseverança, como a criança consegue ali trabalhar e melhorar, ou consegue ter força para segurar a onda daquela dor ou daquela situação que está vivendo ali. Então vemos o quanto nós temos de energia, mas que nós temos que trabalhar isso, entender isso e usar esse potencial em nossa vida, em nossa existência. Esse é o assunto que trouxemos hoje para falar, que é sobre o passe, que uma pequena passagem ainda, existem outros fatores no passe que poderíamos trabalhar e desenvolver, que ao longo do tempo nós vamos falar. Estaremos sempre falando aqui desse processo do passe, da energia, do fluido cosmo universal, que todos nós estamos aqui imersos, como no oceano, como ele trabalha, como ele opera e como nós podemos interagir com esse fluido espiritual. Pensando, agindo, sentindo, fazendo as nossas preces, recebendo preces, que também nós recebemos também preces, também estarmos receptivos a essa energia e caminharmos com mais confiança, com mais entendimento e sabendo que cada um de nós tem potencial. Nós temos que descobrir. E nós descobrimos quando estamos passando por uma determinada dor ou quando estamos num estado em que, através da leitura, do entendimento, da leitura da vida, do entendimento do Criador, das coisas que regem a natureza, é assim. Eu vou seguir esse caminho, eu vou por aqui. E realmente consegue ter o equilíbrio. Para entendermos que para termos equilíbrio, não precisamos passar pela dor. Nem todos nós temos que passar pela dor para dar valor à dor ou dar valor às situações. Não. Podemos, à medida que vamos evoluindo, ter uma leitura melhor e não precisar passar pela dor, mas caminhar com mais segurança, com mais firmeza em nossa jornada espiritual. Porque todos nós somos espíritos rumo à perfeição. Nós não somos do planeta Terra, não somos da Terra, mas nós somos esse mundo criado por Deus, esse universo grande, dinâmico. E cada um de nós, à medida que vamos crescer, nós vamos compreender esse Deus melhor e maior será a nossa capacidade de agir, de interagir, de ajudar e colaborar para o nosso crescimento, para o crescimento do próximo e para avançarmos com uma perfeição. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais desenvolvermos e estarmos receptivos aos fluidos espirituais, que não começam só no final de uma reunião ou só no momento que estamos em prece, mas ele é contínuo na medida que nós estamos conscientes como se processa esse intercâmbio espiritual e como devemos estar cada vez mais receptivos às influências boas dos bons espíritos, que nos assiste a cada um de nós, seja aonde estivermos, em qual situação estejamos em nossa existência. Temos que ter fé, merecimento e vontade. Com isso, nós iremos progredir com mais segurança, com mais firmeza e com mais amparo daqueles que nos estão sempre ao nosso lado, que nós não vemos, mas estão ao nosso lado, a nos ajudar, a nos intuir, para que sigamos cada vez mais um caminho que nos traga a saúde, tanto física quanto a saúde espiritual, na nossa jornada evolutiva. Uma boa noite a todos.